Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias, quadro aqui do canal onde eu atualizo você que está assistindo o vídeo sobre as notícias mais relevantes da semana que vão impactar diretamente no seu bolso e nos seus investimentos. E dessa vez eu trago uma notícia em relação ao Trump, que colocou uma nova tarifa em relação à China, e sobre o Mercado Livre, que vai realizar investimentos bilionários aqui no Brasil. E para você ficar por dentro de tudo, já sabe que é só ficar comigo até o final. E para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então vamos começar falando sobre a nova tarifa absurda que o Donald Trump colocou em relação à China. Como você pode estar vendo, os Estados Unidos colocou uma tarifa de 145% em relação à China, por conta das retaliações que a China fez em relação aos Estados Unidos sobre as tarifas anteriores. E essa briga entre China e Estados Unidos já vem acontecendo desde que o Trump foi eleito e assumiu o cargo no início desse ano de 2025. Como você pode estar vendo aqui todo o cronograma, como que isso começou inicialmente. Basicamente, em fevereiro desse ano, os Estados Unidos colocaram uma taxa extra de 10% em relação às importações vindas da China. Somando aos 10% que os Estados Unidos já tinha colocado, chegaram no patamar de 20%. Depois disso, no dia 2 de abril, o Trump fez aquela apresentação onde ele mostrou a tabela, que inclusive eu tratei em alguns vídeos atrás, onde ele colocava uma nova tarifa para cada um dos países que tinham relações comerciais com os Estados Unidos. E no caso da China, ele colocou uma nova tarifa extra de 34%. Somando aos 20% anteriores, ele chegou ao patamar recorde de 54%. Com esse aumento, a China foi obrigada a responder, colocou uma nova tarifa em relação aos Estados Unidos, e os Estados Unidos respondeu novamente, colocando uma tarifa extra de 50%. Somando aos 54% anteriores, chegaram ao patamar de 104%. A China novamente retaliou, colocando uma tarifa de 84% acima do que já tinha anteriormente, e os Estados Unidos respondeu outra vez, chegando, enfim, a esse patamar de 145%. E se você está vendo esse vídeo um pouco depois dele ter sido publicado, com certeza o Trump e a China já devem ter aumentado essas tarifas, porque na prática a briga não vai parar tão cedo. E por que os Estados Unidos, porque o Trump está fazendo isso não só em relação à China, mas também em relação aos outros países do mundo? Primeiramente, ele foi eleito tanto da primeira vez que ele assumiu como presidente, quanto dessa segunda vez que ele está assumindo o cargo e exercendo no momento atual, ele foi eleito querendo trazer e prometendo que ele iria trazer novamente as indústrias norte-americanas para os Estados Unidos para gerar mais emprego. E para que isso fosse possível, ele teria que criar um protecionismo econômico, colocando altas tarifas sobre qualquer produto que entrasse nos Estados Unidos e que fosse produzido em outro lugar. E ele utilizou do argumento de que a maioria dos países colocam taxas maiores em relação aos Estados Unidos do que os Estados Unidos colocam em relação a eles. E no caso da China, tem um asterisco ainda mais relevante. Os Estados Unidos compram muito mais da China do que a China compra dos Estados Unidos. Então, na prática, existe um problema do ponto de vista de balança comercial. Então, na prática, o Trump foi oportunista em colocar essa taxa absurda em relação à China. Ele viu que a China estava retaliando e ele foi aumentando. E um outro ponto que também acabou acontecendo recentemente. Ele decidiu suspender um pouco das tarifas que ele tinha apresentado em relação a diversos países, colocando um teto de 10% para quem quisesse negociar com os Estados Unidos, deixando nesse patamar menor por 90 dias. Porém, isso não se aplica à China, o que mostra que claramente ele está querendo vencer essa briga em relação à China. Ele quer não só taxar a China, mas ele quer mostrar para o mundo que os Estados Unidos ainda é a primeira potência global. E considerando todas essas taxações que o Trump está colocando em relação à China, a China em relação aos Estados Unidos e os Estados Unidos em relação ao mundo como um todo, como que isso na prática impacta o mercado global? Falando primeiramente sobre a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que representa na prática a economia global. O índice norte-americano S&P 500 está extremamente volátil, então tem dias onde ele sobe absurdamente, onde ele cai absurdamente, sempre que sai uma notícia relevante. Como você pode estar vendo, por exemplo, num momento de queda absurda. Do dia 2 de abril até o dia 4 de abril, a Bolsa Americana caiu 10,53%. Logo em seguida, do dia 8 para o dia 9 de abril, a Bolsa Americana subiu 9,52%. Porque saiu uma notícia positiva fazendo com que a bolsa disparasse. Então, sempre que sai uma novidade em relação a esse conflito, a bolsa ou ela vai explodir para cima ou ela vai explodir para baixo. Agora falando sobre o impacto no mercado brasileiro.
Primeiramente, existe uma grande fuga de capital, então muitos investidores estrangeiros decidem tirar o dinheiro do Brasil, porque o Brasil é um país emergente, e nesse cenário de crise é melhor você ter o seu dinheiro numa moeda forte. Isso faz com que, consequentemente, o dólar suba bastante. Como você pode estar vendo, do início de abril, onde o dólar estava em 5,6, hoje, na presente data, ele bateu 5,86, e em determinado momento, alguns dias atrás, o dólar voltou a bater os R$6, então na prática o dólar já subiu bastante. Um outro ponto que também acaba acontecendo é que as commodities tendem a cair bastante de preço, principalmente o petróleo. Como você pode estar vendo, o preço do barril de petróleo em dólar caiu de $75 para $64 só nesse mês de abril. E por que isso acontece? Porque o mercado está esperando uma possível recessão econômica global por conta dessas altas tarifas. E quando temos uma recessão, existe uma menor demanda por commodities, fazendo com que elas caiam de preço. E as principais empresas aqui do Brasil estão atreladas às commodities, como por exemplo a Petrobras, a PetroRio, a Vale e diversas outras. E pode ter certeza que todo esse conflito em relação ao Trump, em relação à China, em relação às tarifas globais, estão longe de serem finalizadas. Agora vamos para uma notícia positiva em relação ao Brasil. O Mercado Livre, que é uma das líderes do e-commerce brasileiro, acabou de anunciar um investimento de 34 bilhões. E para você ter uma noção da magnitude desse investimento, basta olhar para o histórico de investimentos que o Mercado Livre fez por aqui. Em 2018, ele investiu por volta de 1 bilhão, em 2019, 2 bilhões, 2020, 7 bilhões, e esse valor só foi crescendo, até que em 2025 ele atingisse 34 bilhões de reais. Um crescimento de 48% ao ano em média desde 2008, uma multiplicação de 34 vezes em relação ao valor inicial. E por que o Mercado Livre investe tanto assim no Brasil, mesmo sendo uma empresa da Argentina e que está listada na Bolsa Norte-Americana? Por um motivo muito simples: a principal receita do Mercado Livre vem do Brasil, como você pode estar vendo. Pegando dados de 2022, só no Brasil o Mercado Livre consegue obter 54% da sua receita, somando um valor de 5,6 bilhões de dólares. Depois temos a Argentina com 24%, o México com 18% e outros países com 5%. Então fica claro que o Brasil é com certeza o país que mais impacta nos resultados finais do Mercado Livre, o que consequentemente justifica esse tipo de investimento de 34 bilhões. E considerando as duas notícias que eu apresentei para você nesse vídeo, tanto do Trump quanto do Mercado Livre, quais são as oportunidades que surgem em relação a isso? Primeiramente, em relação ao Mercado Livre, que é uma empresa que não para de crescer e vem tomando o lugar das suas principais concorrentes aqui do Brasil. Casas Bahia, Lojas Americanas, uma delas está em recuperação judicial, que é a Americanas, e a outra, Casas Bahia, em recuperação extrajudicial. E temos também a Magazine Luiza, que vem sofrendo bastante para conseguir crescer nos últimos tempos. Então isso faz com que o Mercado Livre fique cada vez mais forte. E quando a gente pega o histórico de crescimento da receita do Mercado Livre, a gente consegue perceber o porquê a empresa vem conseguindo aumentar os seus investimentos no país. Em 2015, a receita do Mercado Livre era de 651 milhões de dólares. Já em 2024, essa receita subiu para 20 bilhões de dólares. Um crescimento total de 3.000%, o equivalente a 48% ao ano. Então, se você tem interesse ou já investe em e-commerce, você com certeza tem que estudar um pouco mais a respeito do Mercado Livre, porque ela é uma das melhores companhias do setor, não só do Brasil, mas também do mundo como um todo. Agora, falando sobre o Trump, como que isso pode impactar na Bolsa Americana e que oportunidades surgem para você investidor. Primeiramente, você tem que entender qual é o seu perfil de risco. Se você é um investidor conservador, não quer ter uma volatilidade muito grande na sua carteira, principalmente no cenário que está por vir por conta dessas tarifas e por conta dessa briga que está longe de acabar, você pode investir o seu dinheiro em empresas presentes em setores mais conservadores, porque mesmo que essa briga se estenda, você não vai perder tanto dinheiro assim num cenário de crise. Por outro lado, se você é um investidor ou uma investidora com um perfil mais arrojado, você pode buscar por aquelas empresas, por aqueles setores que vão apresentar as maiores quedas. Porque quando você compra um ativo que caiu bastante de preço de uma maneira um tanto quanto injustificada, você vai ter um maior potencial de retorno a longo prazo. E saindo um pouco da teoria, indo para a prática, vamos olhar quais são os setores que mais e menos foram impactados. Primeiramente, os setores que mais foram impactados, como você pode estar vendo aqui, 2 ativos da Bolsa Americana que caíram bastante. O primeiro deles é o ETF de código XLK, que investe em companhias de tecnologia, e o outro é o XLY, que investe em empresas de consumo discricionário, como, por exemplo, a Amazon, que vendem produtos não essenciais. Esses 2 setores acabaram sofrendo bastante, quedas na faixa dos 15%. E se você se posicionar nesse setor, em algumas boas empresas deles,
você pode vir a ter um bom retorno a longo prazo porque você vai estar aproveitando um bom momento de queda. Por outro lado, se você tem um perfil um pouco mais conservador, é melhor você optar por empresas presentes em setores que não sofreram tanto assim, que são os outros três que você está vendo. O setor de bens de consumo, o setor de utilidades e o setor de saúde. Nenhum desses três setores apresentaram quedas nesse ano. Para o setor de bens de consumo, você pode se expor através do ETF XLP. Para o setor de utilidades, você pode se expor através do ETF XLU e já para o setor de saúde, você pode se expor através do ETF XLV. Independente do setor, da empresa que você pretende investir o seu dinheiro, saiba que em cenários de crise, você vai conseguir encontrar excelentes oportunidades. É nesse tipo de cenário onde você vai comprar empresas que antes estavam sendo negociadas a preços muito maiores com um grande desconto. E se você comprar e segurar para o longo prazo, você com certeza vai ter um excelente retorno. E se você quer ter acesso a um método que te diz claramente quais são os melhores ativos para investir, não só no Brasil, mas também no exterior, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde você aprende a fazer isso na prática. Dentro dele, você vai aprender a investir o seu dinheiro e com isso tomar decisões com mais segurança, com maior potencial de retorno a longo prazo, sem precisar ficar horas e horas estudando e acompanhando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você teve acesso às duas principais notícias da semana e no que isso na prática vai impactar nos seus investimentos e como você pode utilizar essas notícias para conseguir investir melhor o seu dinheiro. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.